Graça e paz, igreja de glória. Graça e paz, queridos irmãos. É com grande prazer, com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar com vocês um tempo juntos com a palavra de Deus. Obrigado pelo convite, pastor Aguinaldo Ramos. É sempre um prazer enorme poder servir a Deus, servindo a vocês aí, ministrando a palavra. Da última vez foi através de áudio, mas agora nós estamos compartilhando através dessa live, né, desse vídeo, pela plataforma YouTube. Eu já quero aproveitar o momento para parabenizar vocês pelos 8 anos de existência, né, da Igreja de Glória, pelo aniversário da igreja. Parabéns, Igreja de Glória, pelos seus 8 anos. 8 anos é só uma criança. Vocês estão apenas começando, né? Ainda tem muito mais de Deus para a vida dessa igreja, para a vida de cada membro, de cada congregado, de cada pessoa envolvida com esse projeto aí em Glória. Parabéns, Glória, pelo seu aniversário. Parabéns, Igreja de Glória. E vamos ao compartilhamento da palavra. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 31. Primeiro eu vou ler 3 versículos, os 3 primeiros versículos do capítulo 31, do livro de Gênesis, e depois, no decorrer da mensagem, eu vou estar lendo outros versículos no capítulo 32. Então vamos à leitura da palavra que diz assim, Gênesis capítulo 31, versículos 1, 2 e 3. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai, à custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Vamos orar, queridos. Santo e amado Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Obrigado pelo alimento, meu Deus, espiritual, que é a tua palavra, que o Senhor tem nos concedido, Pai, mesmo nesse tempo de isolamento, mesmo nesse tempo de pandemia, de ameaça, Senhor Deus. Mas a igreja não parou, a tua igreja não para, Senhor. Meu Deus, faz desse momento agora, Senhor, juntamente com a Igreja de Glória, um momento, meu Deus, glorioso, um momento de crescimento espiritual, um momento onde o Senhor vai restaurar vidas, onde o Senhor vai curar feridas, onde o Senhor vai salvar vidas para a glória do teu santo nome. Amém. Queridos e amados irmãos, essa história é a história de Jacó. Eu creio que vocês conhecem, muitos de vocês conhecem a história de Jacó. Jacó teve que empreender uma fuga. Há cerca de 20 anos ele saiu às pressas da casa de seus pais por conta de um conflito com seu irmão Esaú, e ele foi morar na casa do seu tio, na região de Padã Arã, seu tio Labão. E os primeiros 14 anos da vida dele, né, de convivência lá nesse novo lugar, na casa do tio, não foram anos fáceis, não. Ele teve que viver a troco só do pão e da água, da comida, porque na verdade ele casou 2 vezes, né? Casou com a irmã mais velha e depois casou com a mais nova, e por cada casamento ele pagou ali um preço de 7 anos de trabalho. Nos últimos 6 anos ali, né, dos 14 até os 20, ou dos 15 aos 20, Jacó, a vida dele começou agora a passar por um outro processo, um processo de prosperidade. O Senhor começou a abençoar Jacó, e quando ele finalmente adquire, né, por assim dizer, a sua estabilidade financeira, econômica, quando ele pensa que poderia gozar os frutos daqueles longos anos de trabalho em paz, aí vem um outro conflito. Ele que havia fugido do conflito da casa dos seus pais, por conta da ameaça de morte do seu irmão, e ele acha que a melhor solução era fugir, agora ele encontra um outro conflito. No seu momento de prosperidade, ele encontra um conflito em meio agora aos seus parentes, aos seus primos e ao seu tio, como nós acabamos de ler. Os primos acusavam ele de ser ladrão, e o tio havia mudado a relação.
Então Jacó agora se vê acuado novamente, ele se vê novamente numa situação de dificuldade no relacionamento com pessoas. Aquilo que tinha acontecido há 20 anos agora está se repetindo, ele está debaixo de ameaça novamente, porque aquilo ali ia render, a situação ia piorar, o caldo poderia entornar a qualquer momento. Bom, e agora o que fazer? Atrás ele deixou uma situação pendente com um irmão com um coração ofendido. Agora, onde ele está, ele se encontra no meio de parentes que também não estão se dando muito bem com eles por conta da sua prosperidade. Então, de repente, Deus se manifesta a ele, Deus se revela e fala assim, olha, volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Então Deus manda que ele volte, só que voltar, querido, era encontrar o passado que ele deixou lá há 20 anos. Voltar para a terra de seus pais era reencontrar com Esaú. E reencontrar com Esaú era talvez a coisa que ele menos queria, porque ele sabia como estava o coração do irmão quando ele partiu. Mas às vezes é preciso voltar. Em algumas situações é preciso voltar e encarar o passado. Em algumas situações é preciso voltar, querido, e acertar as contas com o passado. Não adianta ficar fugindo. Talvez ele pensasse, bom, então já que eu tenho dinheiro, eu estou bem financeiramente, então eu vou pegar minha bagagem, minha mulher, saio da casa do meu tio, vou para uma outra região e vou ver minha vida tranquila. Só que Jacó tinha um chamado, querido. Havia uma promessa de Deus para a vida dele. E essa promessa, ela iria se cumprir na terra de Canaã. Era necessário que ele retornasse ao local aonde Deus queria cumprir a promessa que havia feito para o seu avô, para o seu pai e também para ele. Então, obviamente que às vezes, é claro, nem todo mundo fica com pendências com o passado. Tem gente que sai, é chamado e acerta logo as suas contas, como foi o caso do profeta Eliseu. No chamado dele, quando Elias jogou a capa, ele disse, olha, espera um pouquinho aqui que eu vou ali me despedir dos meus pais, aguenta um pouquinho, e ele foi lá, pegou os bois, os arados, a madeira dos carros de boi, cortou tudo, fez uma grande fogueira, matou os bois, promoveu um grande churrasco, e certamente ali houve um momento de muita comunhão. Então ele se despediu no momento de comunhão, partiu e no momento de festa, de alegria, disse, olha, eu agora estou partindo para uma vida com Deus, entendeu? Estou indo ao encontro do meu ministério, do meu chamado, mas eu quero, aqui eu estou acertando as contas. Não foi o caso de Jacó. Jacó deixou o coração do irmão com raiva e com desejo de vingança. Então agora Deus disse, volte para casa, volte para a terra dos seus pais. Então agora ele não podia mais adiar o inadiável. Era necessário voltar e fazer o que precisava ser feito. Então Jacó estava com uma situação mal resolvida com seu irmão, que já perdurava por 20 anos. Porque ele saiu fugido. Você precisa entender que ele fugiu. Se você ler o capítulo 28, você vai entender o que eu estou falando. Então, não fazia o menor sentido tentar evitar um encontro que seria inevitável. Uma hora ele iria acabar se encontrando com o seu passado. Então, se tinha que fazer, então vamos fazer logo. Então, querido, entenda uma coisa, o sucesso da vida de Jacó com Deus também dependia desse acerto de contas. Dependia dessa reconciliação, dependia desse pedido de perdão e também de liberação de perdão. Muitas vezes nós estamos fugindo do nosso passado, de situações que nós nos envolvemos lá atrás, e a gente acha que vai conseguir romper agora, daqui para frente, sem acertar essa questão de quebra de comunhão. Foi uma quebra de comunhão. Então ele precisava voltar, o título da mensagem é Acertando as Contas com o Passado. É preciso voltar e acertar esses detalhes, essas continhas que ficam para trás. Agora,
Jacó tinha a opção, sim, se você humanamente falando, ele tinha a opção de não tocar mais naquele assunto e de tentar viver a vida dele em outra localidade, em outra situação e tentar jogar a sujeira para debaixo do tapete, como muitas vezes as pessoas fazem. Elas varrem a casa e depois, não querendo tirar aquele entulho, levanta o tapete e joga ali debaixo e cobre com o tapete, achando que o problema está resolvido. Mas uma hora alguém vai levantar esse tapete e vai ver que ali embaixo tem sujeira. Jacó poderia ir para uma outra região, mas ele resolveu encontrar o seu irmão e acertar o que precisava ser acertado, porque havia, na verdade, muito em jogo ali. Havia a vida dele de relacionamento com Deus. E eu creio que dependia desse acerto com Esaú. Eu sei que Deus já está falando com você de alguma forma. Eu não estou dizendo, querido, que você precisa sair pagando agora o preço pela sua salvação. Não é isso, não. Porque na cruz de Cristo ele já pagou pelos nossos pecados, né? Ele já nos redimiu. Só que eu estou dizendo quando muitas vezes nós ofendemos pessoas, nós quebramos comunhão, relacionamentos foram rompidos. Nós precisamos, querido, como um bom cristão, voltar naquele lugar, naquele ponto e fazer um acerto de conta. Então Jacó volta, só que quando ele volta, e com certeza com medo de encarar o seu passado, ele começa a ter uma atitude. Eu creio que nós temos muito a aprender com a atitude de Jacó no texto que nós vamos ler a seguir, no capítulo 32, versículos 4 e 5, que diz assim. Gênesis 32, versículo 4 e 5, diz o seguinte: disse-lhes, deem a seguinte mensagem. Eu vou ler a partir do 3, para ficar mais esclarecido, que diz assim: então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes, deem a seguinte mensagem a meu senhor Esaú. Assim disse seu servo Jacó: até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Jacó agora, quando ele chega na região que morava o seu irmão, ele monta uma estratégia. Ele sabe que o irmão ia acabar sabendo da chegada dele, mas antes que o irmão saiba por boca de outras pessoas, ele resolve se antecipar. Ele separa alguns servos, alguns emissários, e diz: olha, vá lá e diga a ele que o servo dele, Jacó, chegou, está de volta depois de ter passado muitos anos na casa do tio Labão, e que não está vindo de mãos vazias, que ele adquiriu rebanhos, muitos animais, servos e servas. Querido, que tentativa foi essa de Jacó? Por que ele precisava falar do que ele conseguiu acumular, dos bens que ele possuía, e que estava voltando agora não de mãos vazias, mas que estava voltando com uma grande riqueza? Bom, quando ele lutou pela primogenitura, pela bênção do primogênito, e ele usurpou isso de certa forma, ele ludibriou, ele conquistou através do engano a bênção do primogênito, né, comprando do irmão o direito de primogenitura. Estava em jogo muita coisa, inclusive questões financeiras, porque a porção recebida pelo primogênito ela era dobrada. Agora, quando Jacó está retornando, sabendo que o irmão alimentava um desejo de vingança há 20 anos, é como se ele quisesse impressionar o seu irmão, dizer assim: olha, eu não preciso da riqueza, mas eu já estou rico e eu tenho muita coisa. O que Jacó, no meu entendimento, está fazendo é o que muitas pessoas fazem hoje. Elas tentam impressionar as outras por aquilo que elas têm, não pelaquilo que elas são. Jacó queria mostrar os seus bens, a sua riqueza, na tentativa de ser recebido amistosamente pelo seu irmão. Ele queria impressionar o seu irmão pela quantidade de bens que ele possuía. Então, muitas pessoas na vida, elas tentam
serem aceitas por aquilo que têm, não pelaquilo que elas, na verdade, são. E é um engano a gente achar que todo mundo vai se impressionar por aquilo que nós temos. Querido, é melhor você passar a imagem daquilo que você é, não daquilo que você tem. Então, 20 anos se passaram, mas parece que a mágoa está viva no coração de Esaú. Parece que essa história de que o irmão está vindo cheio de bens não convenceu muito Esaú. Ele não se deixa muito impressionar, não. Vamos para o texto que diz o seguinte, capítulo 32, versículo 6. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Estivemos com seu irmão, falamos dos seus bens, falamos da sua riqueza, falamos na tentativa de impressioná-lo, mas ele está vindo na sua direção com um bando de 400 homens. Queridos, eu imagino que quem é que vai ao encontro de um irmão com um bando de 400 homens? Ele não está dizendo que vinha com 400 servos, não. Bando, a frase soa até de certa forma pejorativamente. Um bando de 400 homens. Então, parece-me que as intenções, elas não eram boas não no coração do seu irmão. Então, o plano dele de tentar impressionar com aquilo que ele possuía, parece que não está muito certo, não. O tempo não apaga, querido. O tempo não resolve problema, o tempo não resolve pendências. Às vezes o dinheiro, a posição, essas coisas não são suficientes para mudar o conceito no coração de algumas pessoas em relação a outras. Muitas pessoas pensam o seguinte: elas cometem os deslizes, elas cometem os seus erros, elas se complicam na vida e elas fogem, e elas passam um tempo distante, elas se distanciam e elas acham que o tempo vai apagar as mágoas, que o tempo vai fazer com que as pessoas esqueçam das ofensas e que o tempo vai resolver. Há quem diga que o tempo cura tudo. Eu não sei, mas no caso de Jacó aqui, parece que a situação não se resolveu com o passar dos anos, e foram muitos anos, foram 20 longos anos. Então Jacó agora ele se vê numa situação, agora ele está realmente numa situação difícil, porque ele já voltou, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a ordem de Deus, ele volta para a terra de Canaã, para a terra de seus pais, para a terra do seu irmão, e ele agora se vê em apuros. Agora, o que fazer quando os nossos planos dão errado, quando a nossa estratégia dá errada, quando a estratégia humana dá errada? O que fazer? O que é que pode ser feito quando eu tentei impressionar com os meus bens e quando eu tentei comprar, fazer um acordo, mostrando que eu tenho, que eu possuo, que eu sou importante, e algumas pessoas agem dessa maneira? O que fazer quando isso tudo dá errado? Fazer o que Jacó fez, e, ao meu ver, já deveria ter feito bem antes dele tentar impressionar o irmão com os seus bens. No versículo 9, está escrito o seguinte, capítulo 32 de Gênesis, versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para a sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Quando Jacó se viu em apuros, quando ele se viu em desespero, ele agora se lembrou que a maior arma que ele tinha, o melhor recurso que ele tinha, era o poder da oração. E ele começa a orar, ele faz uma oração e fala assim: ó Deus de meu avô Abraão, Deus de meu pai Isaque, tu me disseste: volte para a terra, para a sua terra natal. Ele está, entre aspas, lembrando a Deus: olha, eu não estou aqui, Senhor, pela minha própria vontade, não, Senhor. Eu não estou aqui por acaso, eu não estou nessa situação porque fui eu que decidi voltar, mas foi o Senhor que mandou eu voltar. Eu voltei em obediência à tua palavra, Senhor, e o Senhor me fizeste uma promessa quando eu saí da casa do meu tio Labão, naquela situação de conflito. O Senhor disse que trataria bem a mim, a minha pessoa.
Deixa eu falar uma coisa para você aqui, meu querido. A melhor coisa que existe é quando a gente está no lugar aonde Deus nos mandou estar. Pode ser um deserto, pode ser um oásis, pode ser num lugar que tenha muito recurso ou de recursos escassos, mas se foi Deus que mandou, é o melhor lugar que nós podemos estar. Então Jacó, ele está pegando a batata quente e ele está transferindo para Deus. Ele diz, olha Deus, eu voltei porque o Senhor mandou, mas agora o meu irmão está vindo na minha direção com um bando de 400 homens. Deus, eu tentei impressioná-lo, dizendo que eu tinha dinheiro, dizendo que eu trouxe os rebanhos, dizendo que eu não vim aqui para tomar a herança que meu pai vai deixar. Não, Senhor, eu estou voltando porque o Senhor mandou voltar. Então, Senhor, e agora? O que fazer? Me acorde, porque o Senhor prometeu que cuidaria bem de mim. Querido, quando a nossa vida é uma vida direcionada, é guiada, os nossos passos são guiados pelo Senhor, querido, a gente pode descansar e orar como Jacó orou. Ele deveria ter feito antes, mas está fazendo agora, é válida essa oração. Então ele está transferindo para Deus essa responsabilidade, porque de fato era de Deus, a responsabilidade do retorno era totalmente de Deus, e Jacó entendeu, e ele fala que ele não estava ali por conta própria. No versículo B ele fala assim, olha, eu não voltei porque eu quis, eu voltei porque o Senhor mandou. A pior coisa é quando a pessoa ela toma decisões na vida por conta própria, meu amado. Quando você está onde Deus lhe colocou, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque foi Deus que colocou você ali. Então, se Deus está mandando você voltar a algum lugar, se Deus está mandando você retornar, se Deus está mandando você fazer algum tipo de acerto, querido, você pode, se você ouviu a voz de Deus, e se você tem convicção que Deus está contigo nessa situação, vá sem medo, faça, porque Deus é contigo, e certamente Ele vai te guardar, e Ele vai cuidar de você como cuidou de Jacó. Na oração dele, o que fica bem evidente, assim, algo que a gente precisa aprender e colocar em prática, é no versículo 10, é a forma como Jacó se coloca diante do Senhor. Mesmo sendo rico, mesmo sendo um homem próspero agora, olha como foi a oração de Jacó no versículo 10 do capítulo 32. Diz assim, não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Veja bem que a oração desse homem é a oração de um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que está se humilhando na presença do Senhor. Mesmo sabendo que ele voltou porque foi Deus que mandou, mas agora Jacó, totalmente contrito, ele se despoja, ele se esvazia de si mesmo, e ele reconhece a bondade de Deus, a graça, a misericórdia. Ele sabe que se não fosse Deus, ele não teria chegado agora aonde ele chegou, ele não seria quem agora ele era, se não fosse pela bondade de Deus na vida dele. Bondade essa que ele diz, olha, eu não sou merecedor, eu não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tem mostrado a mim. Essa é a oração de alguém que se humilha perante o Senhor e sabe que não é digno de nada. Jacó reconhece a graça de Deus. Jacó prosperou, querido, num ambiente totalmente desfavorável. Ele fala, olha, quando eu saí daqui, eu só tinha um cajado, mas eu fui para a casa do meu tio, passei 14 anos lá, trabalhando a troco do pão e da comida e o preço que ele pagou pelas suas esposas. Ele não tinha ninguém que torcia por ele, pelo crescimento dele. Inclusive, pelo contrário, o tio mudou, o tio enganava ele, o tio mudou o salário por 10 vezes. O tio combinava uma coisa, depois mudava e ia mudando, até que Deus, ele entrou com a sua intervenção divina na situação e começou a fazer Jacó a prosperar. Onde pessoas não prosperavam, Deus fez Jacó prosperar. Quando Deus quer fazer um homem prosperar, é assim, não importa a crise, não importa a dificuldade, não importa a circunstância, não importa quem está torcendo contra ele, quando Deus quer fazer uma obra de crescimento na vida de um homem, faz. Agora, nós temos que fazer como Jacó, reconhecer que nós não somos dignos, tudo é fruto da graça, da misericórdia de Deus. Amado, no versículo 11 desse mesmo capítulo, Jacó ainda, no seu momento de oração,
ele rasgando o peito, ele faz algo que é até constrangedor e é um exemplo para nós. Muitas pessoas não têm coragem de fazer o que Jacó vai fazer agora no versículo 11 do capítulo 32, quando ele fala assim, versículo 11: por favor, salva-me de meu irmão Esaú, estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar, não somente a mim, mas também as minhas mulheres e os meus filhos. Jacó estava reconhecendo as suas limitações e as suas fraquezas diante daquela circunstância. É como se Jacó tivesse dito: olha, Deus, se depender de mim, eu vou fracassar nessa situação. Eu não tenho força para enfrentar o meu irmão, eu não tenho coragem porque eu estou com medo, eu sei que ele é mais forte do que eu nesse momento, eu sei que ele pode me destruir, não somente a mim, mas a minha esposa, as minhas esposas e os meus filhos, Senhor Deus. Isso é reconhecer fraqueza. Isso é reconhecer que não dá para vencer a situação na força do braço. Tem muita gente querendo vencer na vida cristã na força do braço. Acha que é pela sua própria vontade, acha que é pelo seu próprio entendimento. Não é. Você precisa entender que se Deus não for contigo, que se Deus não te guardar, que se Ele não for o construtor dessa casa, em vão vai ser o seu esforço. Não adianta. Jacó diz: eu dependo do Senhor nessa situação. Outra coisa que Jacó reconhece aí é que o irmão tinha poder, o irmão ali que significava o inimigo, que até então era inimigo dele, tinha poder para causar destruição na vida não somente dele, mas das esposas e dos filhos. O que é que eu aprendo com isso? É que os nossos erros, os nossos pecados, as consequências não vêm somente para a gente, não. A consequência afeta a família. Afeta as esposas, né? No caso ali, as esposas dele, afeta a nossa esposa, afeta nossos filhos, afeta todos aqueles que estão ao nosso redor, porque certamente ali também, se tivesse que partir para um confronto, ali os servos e servas, os rebanhos, tudo que estava ali próximo a Jacó seria afetado em um possível embate ali naquele confronto ali. Então ele está dizendo para Deus: Deus, se o Senhor não me livrar, eu vou perecer nessa situação. Ele tinha consciência que se não colocasse diante de Deus aquele momento, ele e sua família sofreria sérias consequências. Então qual é a situação que você carece reconhecer diante de Deus, que você não pode enfrentar isso pela força do seu próprio braço? Coloque diante de Deus isso hoje. Jacó teve que voltar para fazer um acerto com uma pendência que ele deixou lá no passado distante, 20 anos. Teve que voltar. Deus vai com ele naquela situação, termina ele abraçado ao irmão. Deus ali promove um concerto, um momento de comunhão, e ali o que estava pendente foi resolvido. Esaú vai seguir a vida dele e Jacó vai seguir o seu chamado, o propósito que Deus tinha para a vida dele, e as coisas se resolvem sem briga, sem conflito, mas com liberação de perdão. A comunhão que havia sido quebrada ali consertou. Tem gente que quebrou comunhão com pessoas lá em um passado distante e estão seguindo a vida, só que o ciclo vai se repetindo. Veja bem que ele quebrou a comunhão com o irmão, agora já estava quebrando a comunhão na casa do tio com os primos, e de fato chegou até quebrar porque ele fugiu. Deus, pela misericórdia dele, permitiu que Labão o encontrasse, porque, mais uma vez, Jacó saiu fugido da casa do seu tio, mas Deus permitiu um encontro do tio com ele, e eles ali tiveram um momento de lavar as roupas sujas. Jacó botou para fora tudo aquilo que estava guardado na alma dele, no coração, e eles fizeram um acordo, e depois cada um ficou de um lado, e cada um seguiu a sua vida sem ressentimento. O propósito de Deus é esse, é que a gente acerte essas pendências, né? Essas brigas, essas quebras de comunhão, para que a nossa vida com Ele possa fluir no Espírito verdadeiramente. E quanto a você? Quais são seus medos e temores? O que é que lhe tira a paz? Do que você vive fugindo? Qual é a sua fuga? Até quando você vai viver nessa situação? Vai viver dessa maneira?
Até quando vai conseguir sobreviver? Porque isso não é viver, isso é sobreviver. Será que não é hora de buscar ajuda naquele que pode todas as coisas? Será que não é momento de você buscar em Deus força, coragem para encarar isso e resolver essa pendência? Porque tem gente que perdeu a paz por situações talvez como a de Jacó. Até está prosperando. Jacó prosperou. Não é uma questão de prosperar, não. Tem gente que ganhou muito dinheiro, tem um recurso financeiro assim, até invejável, né? Algumas pessoas dizem, eu queria ter a vida que fulano tem, financeiramente falando, mas não sabe do que ele passa nas madrugadas, quando acorda, e quando ele está lá, no conflito na sua alma, por conta de uma situação que está pendente. Então parem hoje e pensem se não é hora de você acertar essa conta que ficou pendente, essa situação, essa quebra de comunhão, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Feche seus olhos aí, curve sua cabeça. Santo e amado Deus, obrigado, meu Deus, por esse tempo. Obrigado, meu Deus, pela ministração dessa palavra aos nossos corações. Eu sei que essa palavra veio como flecha certeira e ela atingiu, meu Deus, o coração de cada pessoa que está conectada a este canal. E ela foi ministrada, ela foi edificada, ela foi confrontada. O teu Espírito Santo falou ao coração dessa pessoa. E eu sei que o Senhor vai encorajá-la, já encorajou a tomar as decisões certas, a fazer o que precisa ser feito para acertar essa conta, para conseguir acertar o passo, para a glória do teu nome. Amém. Muito obrigado, pastor Aguinaldo Ramos. Mais uma vez, feliz aniversário à Igreja de Glória. E antes de terminar, eu quero fazer um pedido a você, querido. Aqui embaixo vai ter um botãozinho vermelho assim, inscreva-se no canal, para você fazer sua inscrição. Se inscreve no canal, mas faz um pouco mais, deixa um like, clica no like, no botãozinho do like, e se possível for, faça um comentário. Por quê? Porque isso torna o canal relevante. Porque quando vocês interagem com o canal, o YouTube entende, lá o programa que gerencia o YouTube, ele entende que você gostou, que é algo que interessou a você e que pode interessar a outras pessoas. E isso faz com que o canal cresça, e o canal crescendo possibilita que a gente leve a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Então compartilhe esse link também, abençoa a vida de alguém através dessa mensagem, pega o link da mensagem, mande para os seus amigos, para os seus parentes, divulgue ela nas suas redes sociais e certamente alguém vai ser muito edificado através dessa mensagem para a glória de Deus. Tchau, graça e paz e até uma outra oportunidade, se o Senhor nos permitir.